Boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui a convite da Sicredi Pioneira para ser o entrevistador dessa live de hoje. Vamos falar com o Jorge da Mercur. É uma inspiração para a liderança de negócios conscientes. E o Jorge, que é facilitador, né, da Mercur, já deixou de ser presidente, diretor, esses nomes fortes, para ter um nome ainda mais poderoso. Então, boa noite, bem-vindo a todos. Eu queria aqui pedir para o Jorge. Quem é o Jorge? Conta para mim, Jorge. Quem é o Jorge hoje aí? Boa noite, Thomas. Boa noite a todos que estão assistindo. Bom, primeiro agradecer o convite do Sicredi, agradecer o convite de estar presente junto com o Thomas aqui, que também é um prazer muito grande. Bom, quem é o Jorge, né? O Jorge é um cara muito caseiro, extremamente caseiro, casado, pai de um casal de filhos, um menino e uma menina. Gosto de fazer esporte, não tenho feito muito, tem faltado tempo, né? Mas e trabalho, né? Trabalho bastante, trabalho na Mercur há mais de 30 anos. Faço parte da família que mantém o controle da empresa, faço parte da terceira geração, eu tenho 2 irmãs, então, além de ser pai e esposo, eu sou irmão, sou filho, sou padrinho, né? Sou um monte de coisas. E gosto muito dessa vida pessoal, né? E isso a gente tem buscado também introduzir dentro da empresa, né? Porque é isso mesmo, a gente precisa viver uma vida completa, né? Não dá para ficar fazendo vida de cantinhos, né? Quer dizer, uma hora eu sou empresário, outra hora eu sou outra coisa. Não, eu sempre sou eu, né? Então, esse sou eu. Né? Que bacana, né? Acho que essa é a provocação de hoje, né? Como é que a gente consegue ser um líder consciente para ajudar a transformar as empresas, transformar não só a nossa empresa, mas o nosso ecossistema. Então, vamos começar a explorar isso. Mas você já está há 30 anos dentro, trabalhando, dedicado à Mercur. Quando é que começou a Mercur? Quem que é a Mercur? Né? Quem que fundou? Como é que começou essa organização, essa empresa? Uhum. A Mercur é uma empresa gaúcha, né? Ela nasceu em Santa Cruz do Sul e continua em Santa Cruz do Sul. Nós temos 2 plantas aqui, 2 fábricas aqui em Santa Cruz do Sul. Ela nasceu em 1924. Então, completamos esse ano 96 anos, em junho nós completamos 96 anos. A Mercur nasceu a partir de uma necessidade que 2 irmãos encontraram, foi meu avô e meu tio-avô, tinham a necessidade de arrumar pneus de equipamentos agrícolas e automóveis, lá nos 1920 alguma coisa, né? O meu avô era um arquiteto formado em São Paulo, e o meu tio-avô era um mecânico. Ele que tinha a revenda de equipamentos agrícolas e tal, e ele tinha essa necessidade. E o meu avô, na verdade, já estava meio assim enjoado de ser arquiteto, e ele queria mais desafios, né? E então eles compraram alguns livros sobre borracha e foram estudar borracha. E aí nasceu a tal da Mercur, né? Fazendo um monte de produtos, né? Começou muito pequenininha, com toda a família trabalhando, minha avó costurando, fazendo parte da empresa, né? E todo mundo trabalhando e fazendo alguma coisa, e sempre com o intuito de servir a sociedade, né? Olha que legal, eu acho que essa coisa, a gente sempre para pensar sobre capitalismo consciente. Todo mundo que começa a empreender como um capitalista consciente, inconsciente, porque o seu avô começou, né, a empreender para resolver um problema, para fazer alguma coisa melhor. Eu acho isso uma coisa tão poderosa, né, e muitas vezes a gente se esquece dessa conexão, né, e o que a gente vai conversar hoje aqui com o Jorge é exatamente isso. Vamos conhecer essa jornada de alto impacto, de consciência, de negócios conscientes, e reconhecer esses elementos que caracterizam e que fortalecem a gente nessa jornada de um negócio consciente. Agora, você falou dos produtos, né? Começou com uma série de produtos lá atrás. Como é que foi essa jornada? Sempre foram os mesmos produtos? Vocês sempre focaram nas mesmas coisas? Ou como é que foi a evolução do que vocês ofereciam? Tem uma espécie que a gente tem uma coisa que a gente não sabe muito bem se é lenda ou se é realidade, né?
mas seguindo os fatos dá para entender que é meio realidade a coisa. Meu avô foi para a Alemanha na década de 30, e lá ele comprou uma fábrica desativada de borracha e mandou vir de navio os equipamentos para cá, para o Brasil, né? Então, né? E ali nessa fábrica, e junto com essa fábrica, ele trouxe um livro que ele encontrou na Alemanha. E ele ia folheando o livro e ia desenvolvendo produtos. Então, tinha lá a borracha de apagar, o elástico de borracha, aquele atilho, né, de borracha, a bola de tênis, a bola de borracha, o piso de borracha, né? Então, ele foi sempre desenvolvendo de acordo com aquele livro. Ele ia folheando as páginas e ia desenvolvendo os produtos, ia comprando algum equipamento que servisse para aquilo ali, né? E foi nesse sentido que ela foi crescendo, né? E foi crescendo também, mas muito partindo sempre da necessidade das pessoas. Então, um dos produtos que foi muito forte aqui, logo no início, foram capas de chuva. Eles revestiam tecido, eles compravam tecido, revestiam com borracha e faziam capas de chuva. E a minha avó costurava essas capas, né? Então, era um processo muito caseiro, mas era assim, para necessidade mesmo. E aí essas capas viraram capas para camas de hospitais também. E assim foi indo, né? Foi desenvolvendo e foi crescendo. Até ter mais de 2.000 produtos, e aí era uma fabriqueta com um monte de produto e não tinha uma linha industrial, né? Aí entra a segunda geração, que é a geração do meu pai, que transformou um negócio pequeno, né, quase que artesanal, numa empresa estruturada em linhas de produto, né? Uma fábrica estruturada em linhas de produto. Então, eu digo que cada geração tem aplicam algum tipo de conhecimento que ela traz, né? O meu pai tinha muito forte essa coisa industrial, né? Era muito dele, corria na veia dele essa coisa industrial, né? Que legal. E é bacana isso, como as gerações vêm e elas vêm com outro conhecimento, com outro talento e vão aportando nesse negócio, né? No desenvolvimento. Cada um, se você, o que ele está falando, cada geração vem, fica um legado nesse desenvolvimento da organização. Agora, tem uma coisa que me chama muita atenção, né? A Mercur de antes e a Mercur de agora, né? Porque alguma coisa aconteceu aí nesse caminho que deu estalo, um momento de epifânia, né? Um momento de despertar, que a gente fala, né? O que foi que aconteceu? Da onde surgiu essa grande transformação que vocês passaram, que a gente vai caminhar mais profundamente agora em materializar esses princípios de um negócio mais consciente, de forma consciente? Pois é. Bom, como cada geração tem um pouco, né, traz para a empresa aquilo que corre na sua veia, na minha veia corria a questão do crescimento, né? O meu pai era um empreendedor nato, né? Ele empreendia muito, ele foi sócio de sem número de empresas aqui no Sul, né? E ele foi fundando e abrindo empresas e tal. E quando eu cheguei na empresa, eu percebi que a gente tinha uma colcha de retalhos, né? Era quase tudo a mesma empresa, mas eram empresas independentes, diferentes. E eu olhei para aquilo ali e disse assim, como é que a gente vai administrar isso? Como é que eu vou fazer isso aqui crescer? Porque a minha sina era fazer crescer, né? O meu negócio era fazer crescer, era ficar grande, né? E aí nós acabamos juntando todas as empresas numa empresa só. Juntamos 7 empresas numa única empresa, né? E essa empresa, então, se tornou a Mercur S.A. em 1991. Né? E aí começamos a crescer e crescemos realmente, às vezes, até um pouco além do que era possível crescer, com endividamento, enfim, né? Foi um momento de muito trabalho, mas muito gostoso, né? O trabalho representava o crescimento mesmo, né? E a gente vinha nessa pegada muito forte. Até que um dia, saindo de um trabalho estratégico de reposicionamento de marca, a gente olhou para aquela marca que nós tínhamos construído e olhamos para aquilo ali dizendo assim, gente, qual é o nosso legado aqui, né? Aí nós olhávamos para o lado e todas as empresas tinham a mesma vontade, todo mundo queria crescer, né? Crescer mais do que o necessário, né? E o Brasil vinha numa pegada de crescimento era inviável crescer menos do que 10%, né? Então a gente botava lá 12%, 15% de crescimento ao ano, né? 20% de crescimento ao ano, e o pior é que a gente conseguia atingir, né? Isso que era mais incrível, né? A gente fazia uns milagres, conseguia fazer. Mas nós olhamos para aquilo tudo ali
E chegamos a um ponto assim, o que nós estamos fazendo mesmo? O que nós vamos deixar de legado? Que marca é essa que nós estamos construindo, né? E aí a pessoa da agência de comunicação que estava fazendo o trabalho com nós nos indicou uma empresa de São Paulo que trabalhava com consultoria pautada no tripé da sustentabilidade, né? E a partir desse diagnóstico que a gente fez com essa empresa de consultoria, é que nós percebemos que nós estávamos extremamente bem no pezinho do econômico financeiro, né? Uma empresa extremamente forte, firme, né? Com caixa muito, muito bem colocado, mas nas questões ambientais e sociais nós éramos quase negativos, né? Para não dizer zero, a gente era negativo já. Bom, aí o que a gente foi fazer, né? A ideia foi ir buscar a identidade da marca. Então, nós começamos a estudar como é que tinha sido a fundação da empresa, qual era o propósito dos fundadores da empresa, para ver se aquilo ainda fazia sentido para a marca. E aí nós descobrimos que não fazia mais sentido, que a marca que tinha sido fundada para uma coisa e nós estávamos levando ela para um outro lado completamente diferente, que era o crescimento, aquele crescimento sem perdão, né? E olhamos para aquilo e dissemos, bom, o que tem que fazer aqui? O que nós vamos mudar aqui, né? E aí a estratégia foi focar no social e no ambiental. E aí até passamos alguns anos nos descuidando um pouco do econômico financeiro, porque o nosso foco era efetivamente fundamentar, né, as questões sociais e ambientais dentro da empresa. E mais um detalhe importante, que nós não queríamos fazer nenhuma mudança sem as pessoas, né? Nós temos 600 colaboradores. Na época, nós tínhamos mais de 700 até. Mas nós não queríamos trocar as pessoas, porque é fácil você fazer uma mudança, né? É só trocar as pessoas, traz pessoa que sabe o que você quer fazer e pronto, né? Mas a nossa ideia era fazer a mudança com as pessoas que estavam a bordo, a gente sempre dizia, né, do navio, e fazer esse navio fazer essa volta que precisava ser feita, né? Então, foi um trabalho muito gostoso de fazer, na verdade. Muito árduo, mas muito gostoso, né? Que legal. E assim, teve algum questionamento interno de vocês de o que aconteceria se a gente tivesse, não tivesse, alguma coisa assim mais dramática de vocês despertar para essa reflexão? Tudo era dramático naquela época, né? Tudo passou a ser dramático, porque o pessoal não podia nem se enxergar nos corredores, que já causava problema, né? Porque tudo estava, assim, tudo era incógnita para nós, né? Nós queríamos efetivamente entender mesmo qual é que era o nosso papel enquanto indústria numa sociedade. Esse foi a grande questão, a grande pergunta que nós nos fizemos, né? Bom, nós somos uma indústria, sim. Então, qual é o nosso papel enquanto indústria dentro dessa sociedade que nós estamos vivendo hoje? Será que é só crescer, é só fazer mais produto, é só poluir mais, é só arrancar coisas da natureza, trazer para cá, transformar e virar lixo? Né? Será que é isso mesmo que a gente quer deixar para os nossos, né, para as próximas gerações que vão chegar? Ou tem outras coisas mais importantes para fazer? Né? E aí, então, começou muito estudo, né? A gente começou a estudar coisas, a ler coisas e matérias e textos e temas, passar por temas que a gente nunca tinha pensado em passar, né? E essa questão social nos trouxe muito forte isso, né? Então, você fazer, né, ir buscar um Maturana, ir buscar um Paulo Freire, né? E assim foi a caminhada toda, né? E aí continua hoje ainda, né? Marcos Schuster fez essa pergunta, né? Uma reflexão sobre o que poderia acontecer se a Mercury desaparecesse, né? Que é uma provocação forte, né? De a gente pensar, tudo que a gente está construindo, se sumir, não vai fazer diferença nenhuma. E uma coisa que você falou antes, né? Crescer a qualquer custo é às vezes mais fácil. Ser maior é fácil, porque é só o número de ontem, o número de hoje ser maior do que o de ontem. Agora, ser melhor, que número que vai ser melhor de ontem? Você tem que influenciar ou impactar positivamente mais gente para essas pessoas reconhecerem que a gente é melhor, porque o melhor é o de fora para dentro, é o de fora que reconhece que você é melhor. O maior, o número que eu coloco como medida, é falar, está maior que o anterior, está maior que o anterior, né? E como a gente viu, tem umas empresas que conseguiam ficar maiores que o ano anterior sem ser maior, né? Botar isso no papel, contabilidade criativa é mais fácil, né? É mais fácil ainda.
né? E então é bacana essa sua jornada, porque o que você fez, né? Você saiu, você voltou para a origem e falou qual era o propósito, por que foi criado, né? Qual era o ambiente socioeconômico, e atualizou essa mensagem. Pô, a gente está aqui, vamos honrar a origem da nossa organização, honrar a nossa jornada e atualizar essa intenção, que é muito bacana. E aí surgiram algumas diretrizes, né, que vocês colocam, que eu gosto muito. Uma delas, todos são importantes. Inclusive, foi um livro do Raj Sisodia que ele escreveu que diz todos são importantes. Então, o pioneirismo da Merco já trazendo, todos são importantes há muito mais tempo, né? De fato, a gente, visitando essa história do passado, né, nós descobrimos também que cada produto que era desenvolvido lá pelos fundadores tinha um fundamento muito forte em cima de quem era o cliente para aquele produto. Porque o cliente participava, na maioria das vezes, da criação do produto. Como tudo era muito difícil de ser feito, o cliente tinha que estar junto ali para ver se aquilo servia, não servia, se era do tamanho certo, se estava com a formulação correta, enfim, né? E isso a gente trouxe para os dias de hoje, né? Então, nós criamos um sistema que nós chamamos um sistema Merco, né? De desenvolvimento de produto, de cocriação de produtos, né? A gente traz o usuário dos nossos produtos para criar o produto junto com a gente, né? Para a gente entender o que precisa ser feito naquele produto. Então, ficou muito viva a identidade da Merco nessa caminhada que a gente trouxe para agora, né? E é bacana essa intenção, porque essa é uma intenção de servir, né? Entender o nosso talento e servir a necessidade do mercado. E é isso que mantém a gente relevante no mundo, a gente está servindo. Então, muitas empresas hoje, dentro da crise, falam, bom, eu perdi meus clientes, não estou conseguindo vender porque a necessidade mudou e o meu talento não acompanhou a necessidade. E aí essa jornada da Merco de atualizar o propósito é um exemplo muito forte para as pessoas pensarem. Falar, às vezes eu começo um negócio, o meu ecossistema muda e eu esqueço de atualizar a minha intenção. E aí eu vou, assim, crescer por crescer, a gente perde o sentido, porque qualquer um pode fazer isso, né? Agora, crescer para servir é muito diferente. E acho que aí o que é bacana é isso começa a fazer vocês voltarem a focar no seu ecossistema, né? Vamos co-criar com o cliente. Como é que foi? O cliente era hoje a gente fala desse stakeholder capitalism que o pessoal de Davos, no Fórum Econômico Mundial, fala, a gente tem que se preocupar com todo o ecossistema. Aqui você deu um exemplo muito bom de olhar para o cliente, co-criar com o cliente. E com a comunidade, como é que vocês trabalharam com a comunidade, um outro stakeholder desse ecossistema? Nós nos demos conta que nós precisávamos primeiro ter um espaço para isso, né? Então, nós tínhamos um galpão meio ocioso de fábrica e transformamos ele num laboratório de inovação social, né? O que nós apelidamos de Lab, né? Nós chamamos ele de Lab. Lab, então, é um pavilhão de 600 metros quadrados, é grande, né? E lá a gente faz, então, tem uma biblioteca, tem espaço para reuniões, tem uma cozinha, tem espaço para prototipar produtos, e lá a gente traz a comunidade para viver o desenvolvimento e a construção de produtos novos, né? Então, a gente traz universitários, professores, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, porque a nossa área de saúde é muito forte, né? Professores, pedagogos, a gente vai trazendo o pessoal para dentro da empresa para entender, né? Então, a gente conta um pouco dessa história, dessa mudança da Merco, para que eles possam entender o que a gente está conversando com eles, né? E aí a gente parte, então, para desenvolvimento de produtos, né? E produtos que caibam, que sejam produtos importantes para essas pessoas, né? E que eles possam, por exemplo, um terapeuta ocupacional possa trabalhar com aquele produto com o cliente dele, né? Então, é nesse sentido, é trazer a sociedade, a comunidade mesmo para dentro da empresa. E isso a gente faz aqui, mas a gente também faz fora de Santa Cruz. A gente, em outras cidades do Brasil, não é tão frequente isso, mas a gente faz, né? Então, aluga um espaço e faz espaços de cocriação com alguns clientes, chama professores universitários, alunos de design, de engenharia, enfim, e vai desenvolvendo as coisas, né?
Que E isso legal. traz uma legitimidade muito grande, né, para o produto, porque o produto sai dali praticamente pronto, né? Tem várias etapas dessa cocriação, né? Então leva um tempo para que isso aconteça e eles são chamados sempre de novo, né? Para participar as pessoas. Mas o produto que sai dali ele sai legitimado, né? Ele sai pronto para ser comercializado. Né? Exatamente. E já com a participação de quem vai consumir, né? Então De quem vai consumir. você tem uma integração. E isso que é bonito, né? Porque você, através da comunidade, você cria novas soluções, novas alternativas, novas oportunidades, não só de um produto, pode até sair um serviço, falar, nossa, se eu tiver isso, eu consigo atender mais, atender melhor, dar uma abrangência maior. É muito poderoso essa iniciativa, né? E a matéria-prima de vocês, da onde vem? Como é que é a parte a parte de trás do negócio? O fornecimento, o abastecimento, fornecedores, como é que foi essa jornada com esse grupo? Bom, lá quando começou em 1924, a única borracha natural que existia era na Amazônia, né? E nem existia outro tipo de borracha na época. A borracha sintética nasceu depois disso, né? A borracha vinda do petróleo nasceu depois disso. Então, para trazer um carregamento de borracha da Amazônia para cá, levava mais de mês, né? Mais de um mês para chegar aqui. Né? E nesse período todo, depois da guerra, tudo, a borracha na Amazônia foi esquecida, né? Porque as mudas, a gente já ouviu a história, né? As mudas e as sementes foram levadas para principalmente Malásia, Indonésia, né? E lá então estão hoje os grandes produtores de borracha natural. Né? E no Brasil também aconteceu a migração da Amazônia para o centro do país. Então hoje as grandes plantações de seringais estão no interior de São Paulo, na Bahia, no Espírito Santo, né? Mato Grosso, e aí vai subindo para a Amazônia. Né? Mas, num determinado momento, a gente olhou para isso e disse assim, puxa, e se a gente fosse ver na Amazônia como é que funciona a questão da borracha lá hoje, né? Porque esse consultor que estava trabalhando com a gente, ele fazia parte de uma ONG, e essa ONG tinha trabalhos na Amazônia. Né? Então, eu fui com ele para São Paulo, fizemos várias reuniões e fui para a Amazônia. Né? Botei minha bota e fui para a Amazônia, né? Calcei a bota e fui para a Amazônia. Fomos ver o que estava acontecendo lá, né? Com os ribeirinhos, com as aldeias indígenas, tudo atiradas lá, porque né, a única coisa que sobra para eles acaba sendo vender madeira mesmo. Né? Então, essas ONGs que estavam trabalhando lá naquele momento, e continuam até hoje, elas estavam buscando conhecer empresas que pudessem comprar matérias-primas da Amazônia, né? E que pudesse dar trabalho e renda também para os ribeirinhos e para os indígenas. Né? E isso aconteceu em 2010, e desde lá, então, a gente vem comprando borracha natural da Amazônia, né? Principalmente do estado do Pará, onde nós temos os contratos mais firmes, mais fortes, né? E que, inclusive, amanhã de manhã a gente vai ter uma live com os seringueiros de lá, muito bacana. E, já que não dá para ir para lá, a gente vai fazer uma live com eles, né? Então, e esse trabalho tem sido um trabalho muito bacana, né? Porque ele traz uma dignidade muito grande, né? Tanto para eles lá, quanto para quem vai daqui para lá, né? Então, sempre a gente tenta levar alguém da Merco que não teve lá ainda, né? Para poder vivenciar aquele espírito, né? Da floresta mesmo, né? De como é que é uma vida simples mesmo, né? Como é que é uma vida completa, onde a pessoa precisa, ao mesmo tempo que ele trabalha, ele tem que colher o almoço dele, tem que matar o bichinho dele lá, o porco que está correndo no meio do mato lá para levar para a família, né? Ou dar uma pescada para levar um peixe para o almoço, enfim, né? Então é uma vida diferente, né? E esse trabalho tem sido muito, muito especial para nós, assim. Que legal, né? Isso mostra essa intenção de integrar a cadeia, né? Integrar o stakeholder, tudo que está se conversando hoje na mídia das grandes empresas. Como é que você se sente vendo o que o pessoal falou em Davos? Fala, nossa, eu faço isso há quanto? Quase 10 anos? Mais de 10 anos já? Já DNA da nossa turma, né? Como é que é o sentimento quando você vê esse movimento e as pessoas... Porque agora o que eu acho, assim,
vai ter uma demanda para escutar de você e falar, como é que você tem feito isso? Porque a gente percebe isso, né? Tá todo mundo falando, eu preciso entender. Na época que a gente falava de sustentabilidade, a gente contratava um consultor de sustentabilidade. E as empresas começaram a ficar mais equilibradas, né, nesse tripé social, econômico e ambiental. Hoje, é muito mais que esse tripé, né? Porque a gente aquele símbolo lá do social, cada 3 bolinhas, umas intersecções, na verdade, o ambiental é só um, a gente só tem um planeta. O social está dentro desse planeta e dentro do social estão as nossas empresas. Então, é um dentro do outro, né? Mais importante, o econômico sustentar isso. Até um comentário, né? O Larry Fink, que é um presidente de um fundo de investimento que tem 7 trilhões de dólares, ele falou, eu não sou ambientalista, meu negócio é negócio, mas se não tiver o meio ambiente, a gente não tem negócio, né? Então, essa é uma mensagem para todo mundo que é capitalista do século passado, para a gente prestar atenção, porque a gente está destruindo o sistema se a gente não cuidar do sistema, né? Então, assim, você comentou do pessoal da floresta, de conectar, de valorizar, de reconhecer, levar a sua equipe. Como é que a equipe sentiu essa transformação, né? Porque você falou que vamos mudar, virar o barco de rumo sem mudar a tripulação. Como é que foi essa transformação interna com as pessoas? Essa transformação é baseada na educação, né? No aprendizado, né? E não é a educação tradicional que a gente encontra, quer dizer, não é o treinamento, né? Com treinamento você não educa pessoas, né? Não leva o aprendizado para as pessoas. E nós nos colocamos como eternos aprendizes, né? Porque sempre tem um contraponto, né? Então, quando a gente foi para a floresta buscar a borracha, aí veio aquela pergunta assim, puxa, mas um dos nossos principais indicadores é o quanto nós emitimos de gases de efeito estufa, né? O quanto o nosso negócio emite de gases de efeito estufa. Então, assim, puxa, mas buscar borracha na Amazônia emite muito mais gases de efeito estufa do que buscar aqui em São Paulo, né? E como é que funciona isso, né? Bom, mas é que lá a gente está mantendo a floresta em pé, lá a gente está mantendo a dignidade, está levando trabalho e renda para aquelas pessoas que estão lá sem ter o que fazer, né? Então, sempre tem um senão, né? Sempre tem um aprendizado e uma questão que tem que ser trazida a bordo, né? Então, levar as pessoas para esse contexto, para elas visitarem e entender o que está se fazendo, né? Qual é o pensamento, é muito importante. Claro que as pessoas, às vezes, às vezes é um pouco difícil, né? Porque também essas contradições pegam a gente, né? Hoje, por exemplo, nós temos um indicador que a gente cuida com muito carinho dele, que são o quanto das compras que são feitas na Mercury, a gente compra aqui na volta, né? O mais próximo possível. Então, nós temos um indicador que regula isso, né? Quanto mais próximo possível, melhor, porque aí tu está mais próximo do teu fornecedor, as emissões diminuem, o contato fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Do que ir para uma floresta e conversar com alguém que você nem conhece muitas vezes e que tem um ponto de vista completamente diferente do seu. Mas o aprendizado, ele é fundamental, né? Para que a gente possa lidar com essas contradições e com essas dificuldades e diferenças que a gente encontra nessa caminhada, né? E uma das coisas mais interessantes, né, que a Mercury, até 2007, quando a gente começou a fazer esse trabalho, eu brinco que a Mercury era uma empresa de engenheiros e contadores, né? A gente produzia produtos para a saúde e para a educação, mas nunca tinha se entrado numa sala de aula, né, para ver o que os alunos pensavam do seu produto. A gente nunca tinha ido conversar com um fisioterapeuta para saber o que ele usava, o que ele queria usar para o paciente ou para o cliente dele, né? Então, você tem que abrir os olhos para coisas que você nunca tinha aberto antes, né? E começar a trazer para dentro de casa novas propriedades, né? Então, a gente começou a trazer muita gente diferente para dentro da Mercury. Trouxemos pedagogos, fisioterapeutas, filósofos, antropólogos, né? Para não dizer que mundo é esse que a gente está vivendo e que, às vezes, a gente, né, acha que dentro da empresa tem que ser aquilo ali, fazer uma contabilidade correta, ganhar dinheiro, aplicar o dinheiro bem direitinho, né? Não, é muito mais do que isso, né? Então, trazer esse aprendizado para dentro, ele é muito importante para as pessoas. E o que a gente sempre diz na Mercury é assim,
Nós queremos que as pessoas que estão hoje na Mercury possam sair da Mercury melhor do que elas entraram, né? Essa é uma meta muito grande nossa, porque nós não podemos destruir a vida das pessoas, né? E às vezes as empresas acabam destruindo mesmo, porque ela foca tanto numa coisa só, que a pessoa, quando sai, ela só sabe fazer aquilo ali, né? Então, nós fazemos rodízio de trabalho dentro da Mercury, a gente faz de tudo para que a pessoa possa, sabe, respirar áreas diferentes, né? E possa conviver com coisas diferentes e poder se questionar ela mesma, né? Sobre a vida dela, sobre o que ela está fazendo com a vida dela. Nossa, Jorge, você tocou em tanta coisa nesses 2 minutos, 3 minutos que você falou agora, né? Você tocou no aprendizado, né? Na educação. Como eu sempre gosto de trazer, né? O poder da educação hoje, ele é capaz de ajudar a preservar mais do que a gente só ir tentar preservar e não transformar a educação. Então, a forma não é treinar. Treinar é você ensinar alguém a repetir uma coisa mais eficiente. Isso. Educar é você criar um senso crítico para a pessoa poder evoluir continuamente, por si só, né? A hora que você treina, é aquilo. Treina um animal, né? Assaltar um obstáculo, dar uma volta, isso é treinar. Educar é muito mais. E acho que esse é um grande desafio hoje das empresas, né? Como é que a gente educa, não só interno, para depois poder educar o ecossistema, né? E o que você está fazendo? Como é que eu co-crio com o cliente? Tem gente que fala, nossa, você vem co-criar comigo? Não estou preparado, né? Imagino que você deve ter tido muitas surpresas do outro lado. Fala, mas o que você quer? Não, faz aí, eu vejo se eu quero, né? As pessoas dão uma distância, ir até a floresta, conhecer, levar um funcionário para conhecer. É um trabalho muito bacana de escutar, de empatizar com o outro lado, né? Ficar mais próximo, entender, e que, no fundo, é um processo de educação, né? O grande desafio é educar. E o que mais me impactou nessa sua último pedaço é local, né? Como a gente cuida do local, porque não adianta a gente comprar de fora e mandar para fora. A gente precisa também começar a olhar o local. E o que a gente viu nessa pandemia é que quanto mais longe você estiver, mais problemas você está tendo. Quanto local, mais sua força está no local, mais consistente. Porque não adianta comprar de fora e vender para fora e o entorno começar a empobrecer. As pessoas que trabalham para você vão viver no entorno mais pobre. Não ajudou, né? A gente discute bastante isso aqui, né? E pega o Brasil. O Brasil é um exemplo disso, né? O Brasil é um grande exportador de alimento e o povo passa fome, né? Como pode uma coisa dessas, né? Qual é a nossa consciência com relação a isso, né? Ah, mas o dólar está melhor para exportar, então vamos ganhar dinheiro, vamos exportar, né? E nós aqui passando fome, né? Quer dizer, o nosso povo aqui está passando fome, né? Então, assim, falta um pouco de criatividade para nós, eu acho, né? Mas essa questão da educação é uma questão importante porque a gente não sabia como fazer isso, né? Como é que a gente vai trazer esse aprendizado para dentro da Mercury? E aí nós fomos buscar no Instituto Paulo Freire esse aprendizado, né? Eles passaram quase um ano aqui com a gente, construindo os nossos espaços de aprendizagem, né? Então a gente começou a construir aqueles ambientes, né? Que não é ambiente físico, não, é um ambiente de estar com as pessoas, né? Como é que a gente aprende a estar com as pessoas e aprender com as pessoas, né? Porque senão você está sempre com os mesmos, né? Isso é um perigo, é um risco, né? Tá sempre com as mesmas pessoas. Então a gente gosta de juntar muita gente dentro da Mercury, de juntar todas as funções possíveis para falar sobre qualquer tipo de assunto, né? Isso é muito importante porque a gente consegue entender o ponto de vista de cada um, né? A gente tem a tia Ivone do café, né? A tia Ivone é uma senhora que faz o café lá na Mercury, né? Então, puxa, ela liderou uma reunião nossa sobre café, né? A gente estava querendo, bom, como é que nós vamos levar café? O cafezinho era servido sempre dentro só para o escritório, né? A fábrica não podia tomar cafezinho, né? Nossa. E aí o pessoal começou a reclamar, como assim? Se vocês podem, por que a gente não pode, né? Bom, então vamos criar um grupo para falar sobre o café na fábrica. Quem vai falar sobre café? A tia foi, ela faz café há 40 anos na Mercury, né? Traz ela aqui para ela liderar essa conversa, para ela ajudar a gente a enxergar coisas que a gente não está enxergando, né? Então, esse aprendizado, ele é muito vivo e ele se torna muito crítico, né? Então, as pessoas começam a trazer coisas que, às vezes, a gente não está acostumado a escutar
Mas isso é muito bom, né? Essa abertura, ela é muito saudável, né? Porque quando você passa por alguém no corredor, você passa e cumprimenta e olha no olho, você sabe com quem você está falando, né? Você já conversou com aquela pessoa, sabe o que ela pensa, como é que ela pensa, né? E já construiu com ela alguma coisa, né? Isso é fundamental, isso é muito importante. E o bacana, assim, o que você está compartilhando é um conceito de psicologia, segurança psicológica, né? As pessoas... Imagina quando alguém de uma indústria, de uma empresa tradicional, vai levantar a voz e falar: por que a gente aqui no chão de fábrica não tem café, só o pessoal no escritório? O medo de uma represália, o medo de uma consequência. Então, uma pessoa para levantar a mão e perguntar isso é porque nenhuma pergunta deve deixar de ser feita, né? Todo mundo tem o direito de perguntar e todas as perguntas são válidas para a gente pensar e refletir. Isso, o que é legal disso, a gente só consegue isso através do exemplo da liderança. A liderança constantemente querendo aprender, então as pessoas sabem que elas podem fazer perguntas, porque está todo mundo preparado para escutar, né? Tem uma pergunta interessante aqui do Álvaro Link, né? O compromisso institucional da Mercury é unir as pessoas e as organizações para construir encaminhamentos e criar soluções sustentáveis. Como é que a Mercury está tangibilizando esse compromisso? Como é que você apresenta os resultados desses compromissos? Na cocriação de produtos, né? Quer dizer, a gente unir as pessoas e as organizações, como universidades, enfim, escolas, tudo, né? Para construir o produto ou o serviço que a gente está disponível a fazer, que a gente tem condições de construir e de criar junto, né? Agora, para que isso aconteça, tem toda uma coisa que precisa vir antes, né? E que nós descobrimos, na verdade, não foi nem por vontade, a gente descobriu porque caiu no colo mesmo, né? Que é assim, puxa, mas para as pessoas poderem ter liberdade para conversar umas com as outras, a primeira coisa que você tem que fazer é eliminar as barreiras, né? As barreiras que fazem com que as pessoas não se conversem, né? E uma das barreiras mais fortes que tem dentro de qualquer negócio é a estrutura hierárquica, né? Ela barra qualquer tipo de atitude, qualquer pergunta, qualquer questionamento que alguém possa ter, né? E nós olhamos para isso e dissemos assim: puxa, como é que nós vamos fazer isso aqui, né? Nós temos que derrubar as paredes, né? Mas não as paredes físicas, essas até já estavam quase todas derrubadas, né? Mas precisa quebrar a cabeça da gente, né? E para levar outra coisa, né? E aí nós construímos isso junto com as pessoas, né? Como é que os diretores deixam de ser diretores, como é que os gerentes deixam de ser gerentes e assim por diante, né? E a gente começou então a trabalhar em colegiados. Isso foi construído com as próprias pessoas, né? Como é que é o trabalho em colegiado, né? Então não tem uma pessoa que é o gerente ou que decide ou que bate o martelo, né? Tudo é feito em colegiado e todas as decisões a gente sempre busca o consenso das decisões, né? Ou o consentimento, né? Eu posso não ter o consenso, mas eu preciso ter o consentimento. Então eu posso não aceitar uma ideia, mas eu preciso apostar nela, né? Se todo mundo está apostando nela, só eu digo que não, como assim, né? Então eu preciso consentir, né? E dizer: não, eu estou junto com vocês, mas não é consentir assim, vão lá e fazem que depois eu quero ver e quero, né? Não é isso, né? É consentir, estou junto, vamos lá e vamos abraçar e vamos junto, né? Então, isso foi fundamental para unir as pessoas, né? Dentro da Mercury no primeiro momento. E depois, com a comunidade, se tornou muito mais simples, porque a gente já tinha esse processo construído dentro da empresa. Ah, que legal, né? Essa ideia de consentimento ou consenso, né? Tem várias empresas, tem Whole Foods, né? A empresa nos Estados Unidos, John Mac, toda vez que a diretoria ou um grupo não tivesse um consenso, eles partiam para a ideia de fazer um experimento. E o experimento, a vantagem é que você tem um prazo, você tem um objetivo de experimento, pode dar certo ou pode dar errado. Então, se o experimento dá certo, ninguém vai falar: te disse, não te disse, ou se der errado, eu te falei. Então, não fica aquela birra. Então, todo mundo abre o coração e fala: bom, se a gente não tem consenso, vamos para o consentimento e vamos fazer um experimento de 1 mês, 2 meses, 3 meses, avaliar, deu certo, continua, não deu certo, vamos para o próximo. É a experimentação, é a educação, é aprender constantemente, né? É muito bacana isso. Agora, você falou uma coisa, essa coisa de não ter mais uma hierarquia, né? Muita gente tem medo disso, porque muita gente trabalha para ser chefe, né?
E hoje em dia, antigamente, quando a gente tinha menos educação, menos alfabetização, fazia sentido você ter um chefe que determinava o que você tem que fazer. Hoje, se você determina o que uma pessoa tem que fazer, você está limitando um talento enorme desse indivíduo, né? Você comentou uma hora do facilitador, né? Eu falei que seu título é facilitador. Como é que essa coisa do facilitador entra nessa forma diferente de gestão que vocês têm hoje? Pois isso foi um início da conversa, né, com os diretores, porque assim a função do diretor é dar ordem, né, é dizer como é que ele quer que seja feito, né. Tu pode vir com a tua ideia, a gente troca a ideia, né, tu sai com a minha e a tua vai pro lixo aqui, né. Bom, e como a gente queria aproximar as pessoas e permitir que as pessoas trouxessem a criatividade delas e a fala delas para dentro, né, do processo, a gente precisava quebrar essa hierarquia. Então, o primeiro consenso que a gente construiu com a equipe de diretores, na época nós éramos 6 diretores, foi assim, bom, a gente vai começar a participar das reuniões agora sem falar nada, né? Então, nós vamos lá para ouvir, e se as pessoas perguntar, a gente vai dizer, eu não sei. Foi muito engraçado isso, né? Foi realmente muito engraçado, né? E claro que algumas pessoas não conseguiram se adequar a esse, né, a isso, e está tudo certo, né? A gente precisa respeitar todas as pessoas, né? Mas foi muito interessante esse processo de se tornar facilitador, né? Então a gente precisa também, a gente precisa aprender a fazer isso também, né? Então nós também tivemos, né, nos educamos, digamos assim, para ser facilitadores, né? Então como é que a gente facilita uma reunião? A gente facilita para que o outro ache a solução que ele precisa achar, porque quem tem que achar a solução é o técnico daquele assunto, é a pessoa que estudou para aquilo ali. Não sou eu que não estudei para aquilo ali, eu sou um generalista, né? Então, quem tem que achar é o técnico, é para isso que ele está ali. Mas eu preciso facilitar, tirar as pedrinhas do caminho dele, facilitar a estrada para que ele ache a solução mais adequada. Ele e a equipe dele, né? Então, nós somos facilitadores, né? Esse é o processo, esse é o jeito de fazer a coisa acontecer lá. Que legal, né? Porque essa volta para aquela ideia do líder servidor. Eu estou na sala não para ditar, para estabelecer, mas para escutar e talvez fazer perguntas adicionais para aprender trazer a minha perspectiva. Não então, o fato de você colocar que o facilitador está lá, eu falei, minha resposta vai ser, eu não sei. O que você acha? E não falar, né? Porque a hora que você não fala, você dá a oportunidade dos outros falarem. E para mim, eu não sei se vocês trouxeram essa metodologia de algum lugar ou isso nasceu naturalmente aí dessa experimentação de vocês. Ela nasceu, na verdade, né? Claro que a gente observava outras empresas, mas a gente nunca teve assim um benchmark de empresas. Sempre nos perguntava assim, qual é o benchmark de vocês? A gente não tem, porque a gente olha o que está acontecendo no mundo, traz para dentro da Merco e vê como é que a gente consegue adequar isso para a nossa realidade, né? Então a gente nunca traz uma receita pronta e aplica na empresa. A gente pega as receitas de bolo e muda tudo. Né, que nem fazer bolo em casa. A gente traz a receita prontinha do livro e muda toda a receita. Né? Por quê? Porque ela tem que estar adequada ao nosso jeitão, né? As pessoas que estão dentro da Merco. Mas essa criação ela veio junto com o Instituto Paulo Freire, né? de trazer legal. Essa coisa do estar sempre pronto para aprender, né? E facilitar para que os outros também aprendam. E principalmente o que mudou muito na empresa com esse trabalho de colegiados, né? Foi o número das pessoas em cada reunião que a gente faz, né? Então, cada reunião que a gente faz sempre tem 15 pessoas, 20 pessoas, e aí você tem que efetivamente, realmente facilitar o processo, né? Porque aí tem um engenheiro, tem um contador, tem um financeiro, tem uma pessoa de talentos humanos lá, e como é que a gente faz esse povo todo enxergar, né? O que precisa ser enxergado, né? Aquilo que está no centro da conversa, né? Que é atender uma necessidade de uma sociedade ou de uma pessoa, né? Então, essa é a facilitação, é fazer com que todo mundo chegue naquele ponto, né, que não vai ser o ideal e nem o excelente de cada um, porque, claro, que o engenheiro vai querer trazer a melhor solução do mundo, mas, eventualmente, ela não vai caber com as pessoas que eu tenho hoje na empresa, né? Ou não vai ter o custo adequado.
Então, tudo isso tem que ir se adequando, né? Então, não tem um chefe que bate na mesa e diz, eu quero que isso seja assim. Vai ser do jeito que a gente conseguir construir. E é tão bacana ouvir você contar essa história, né? Porque o Google, há uns 5, 6 anos atrás, fez um estudo de por que algumas equipes tinham mais sucesso que outras. E aí eles identificaram algumas equipes que as pessoas trabalhavam juntas e viviam juntas, mas outras trabalhavam juntas, viviam juntas e eram muito ruins. Outras diversas e outras diversas com muito sucesso, diversas sem sucesso, muito iguais e com muito sucesso. E aí, no fundo, o único elemento comum do sucesso de uma equipe foi exatamente isso que você falou. Da pessoa de ranking mais alto é a última a falar. E quando fala, só pergunta. Por quê? O conhecimento tem que estar no grupo. A gente tem que empoderar. O que você falou, o facilitador, o líder tem que ser um facilitador. Porque, no fundo, quem acaba fazendo o trabalho é a equipe. Né? Não adianta você ditar, deu errado, é ele que falou. Acabou essa era. Essa era já não existe mais. Então, quanto mais as empresas ficarem no modelo do século passado, mais elas vão sofrer, menos talento elas atraem. Então, é muito bacana, né, essa forma, né, que as empresas de high-tech, Google, estão estudando isso, e aqui, com filosofia do aprendizado, de abrir o coração, de cuidar, com a humanização, né, do negócio, a gente chegou na mesma conclusão, chegou no mesmo resultado e com muito mais força, né? Porque educou todo mundo. Ali não precisa falar, essa é a regra. Aqui naturalmente emergiu. Então, é muito bonito essa... Tu sabe, Thomas, assim, tem uma questão que ela é bem importante nesse contexto todo, que é assim, né? Qual é o sucesso que a gente busca, né? Acho que esse é um ponto muito importante, porque assim, o sucesso até 2006, 2007 na Mercury era o crescimento. Esse era o sucesso. A medida estava lá, na última linha do balanço anual, né? Se deu, se não deu, não teve sucesso, né? Quando tu muda essa perspectiva de sucesso, quando tu começa a olhar para outras coisas, tu busca outros sucessos no teu negócio, a coisa fica mais complexa, não é mais difícil, é mais complexa, né? Mas mais divertida, né? Por quê? Porque você começa a viver uma vida mais integral, né? Você começa a conviver mais com as pessoas, e essa vida integral é que te leva ao sucesso que é aquilo que a gente está buscando, né? Então, assim, desde aquela época, desde 2007, a nossa busca tem sido para ajudar a construir um mundo de um jeito bom para todo mundo, né? Então, como é que a gente constrói, como é que a gente ajuda, a gente bota a mão na massa para construir um mundo que possa ser bom para todo mundo, né? Então, o sucesso econômico e financeiro, ele é uma pequena palhinha daquilo ali, né? Isso precisa ser muito bem assim, identificado dentro da empresa para que todo mundo saiba disso, né? E para que todo mundo tenha a noção de que sucesso a gente está falando. Então, isso assim, para mim, é o ponto inicial de todas as conversas, né? Porque se a gente for olhar para o lado só econômico-financeiro, talvez a gente pudesse dizer assim, a Mercury não está tendo sucesso, porque nós decrescemos em faturamento nesse período. Nós tivemos um faturamento menor. Por quê? Porque a gente parou de fazer um monte de coisas que não faziam mais sentido para nós. Nós saímos de mercados que não faziam mais sentido para nós. E isso não nos atrapalhou em nada, né? Inclusive, nós não demitimos pessoas por causa disso. A gente realocou as pessoas dentro da empresa e trouxemos outras coisas para essas pessoas fazerem, né? Então, qual é o sucesso que a gente está atrás? Isso é muito importante a gente sempre colocar, né, no centro da sala, que a gente brinca assim, né? Bom, no centro da sala é o sucesso que a gente está querendo trazer, né? E todo mundo tem que se abraçar para construir esse sucesso, né? É uma coisa que você falou muito importante. As pessoas pensam que fazer o bem é sair abraçando árvore, né, fazer caridade. E, no fundo, o que você está fazendo não você reduziu o faturamento da Mercury por abrir mão de produtos que não estavam alinhados com a filosofia, com que a Mercury acredita, com que a gente acredita, né? Mas a rentabilidade mudou, né? Mudou significativamente. Então, acho que essa mensagem é importante, porque as pessoas às vezes acham, não, mas você vai fazer isso e não vai ganhar dinheiro.
Às vezes você para pensar, o resultado está melhor proporcionalmente do que antes. Vendia mais e ganhava menos. Agora eu vendo melhor e ganho melhor, porque não só ganho financeiramente, isso que é a beleza, porque o que a Mercur gera hoje não é só resultado financeiro, gera resultado emocional, resultado ambiental, resultado social. Então, as pessoas trabalham felizes, o entorno trabalha mais forte, porque o foco do local de favorecer, estimular, incentivar esse ecossistema local, né? O máximo que dá, tem coisa que não dá para trazer de fora, e quando você traz de fora, você tem a escolha. Eu posso trazer de São Paulo, do Espírito Santo, a borracha, ou a fazer aquele compromisso de ajudar a manter a floresta, criar um equilíbrio socioeconômico na floresta para que o meio ambiente fique em equilíbrio também, né? Exatamente. Então, um negócio hoje, você fala uma frase, é muito mais do que isso, né? Muito mais só do que ganhar dinheiro. Se a gente só está num negócio para ganhar dinheiro, uma hora perde graça, porque não faz mais sentido. As pessoas param e falam, não, mas eu quero mais. E tem muito mais empresas fazendo mais. Agora, uma coisa que eu acho muito importante é como é que a gente conta mais essas histórias. Porque essas histórias, elas, além de inspirar, elas despertam o empreendedor. Tem muito empreendedor que começa com aquela ansiedade de fazer alguma coisa melhor e logo ele começa a olhar e fala, não, o investidor vai botar 50 milhões aqui, eu vou ficar rico. Mas aí você para, 3 gerações, está entrando na 4ª. Qual que é a riqueza que a gente quer gerar, né? O que significa riqueza para cada um, né? É acumular um monte de dinheiro para quê? Para ficar na praia pescando um peixinho? Pô, você entra lá na praia e começa a pescar agora, não é? Verdade. Hoje, em pandemia, a gente percebe isso, né? Tem gente que está num lugar e tem gente que está na praia, com muito menos e mais feliz, mais tranquila. A gente com muito mais preso na cidade, fala, e agora? Será que podia ter menos e estar na praia? Ou estar num lugar, no meio ambiente, num sítio? Né? Qual que é o valor que a gente quer? A correria financeira faz a gente perder a conexão do que é importante. Nós temos trabalhado bastante essa questão do autoconhecimento também dentro da empresa, né? Para as pessoas conhecerem a elas mesmas, né? Porque senão elas conhecem o que está na volta, né? Elas se identificam com o que é oferecido para elas, né? Mas não com o que elas vão buscar. É interessante isso, né? Nós estamos num mundo que tem tanta oferta que a gente se identifica com as ofertas, mas a gente não se identifica com aquilo que a gente quer buscar, né? Parece que a gente nem sabe o que quer buscar, né? A gente dá uma volta muito grande, né? A gente fala, eu vou muito para comprar as coisas que eu preciso para viver bem, para ter muita coisa, e no final, para quê? Para ser feliz. Puxa, mas dar esse sacrifício todo para ser feliz, será que não tem um atalho, né, nesse jogo? E acho que é bonito é que vocês criaram esse atalho no jogo. Eu não preciso dar a volta no tabuleiro. Fala, opa, tem um atalho aqui. Eu não preciso, tem que prestar atenção, né? É muito bonita essa história, porque o que a gente percebe na Mercur, essa jornada de atualização, propósito evolutivo, né? Evoluir o propósito para a realidade, né? Criar uma cultura forte, responsável, de aprendizado contínuo, todo mundo aberto para isso, uma liderança que serve. Então, os líderes são facilitadores, não dirigem, não gerenciam, não são... diferente essa abordagem. E a preocupação com o ecossistema é fantástico. Você se considera um capitalista consciente? Olha, eu não sei se consciente, mas eu tento ser mais responsável. Ótimo. Porque a consciência é um negócio que a gente vai construindo, né? Eu acho que eu nunca vou chegar na consciência máxima, né? Mas a gente vai construindo ela, né? Mas a responsabilidade ela pode ser buscada com mais força, né? Isso. Então, isso que é legal, né? Porque a consciência é a única revolução que perdura a história da humanidade e não termina. Exato. A primeira revolução industrial, a máquina a vapor, a segunda revolução, a terceira, são revoluções bastante discretas, né? Assim, específicas. Agora, a consciência, você sai do trabalho, assiste alguma coisa, lê uma coisa, você volta com outra consciência. Agora, o desafio é sempre trazer a equipe junto, trazer o ecossistema junto, porque se alguém ficar para trás, vira nossa própria vulnerabilidade, né?
Exatamente, exatamente. E aí que está o processo de trazer as pessoas para o autoconhecimento delas, né, para elas se conhecerem, para saber se elas querem vir junto, né? Isso é muito importante, a pessoa precisa querer, né? E tem várias pessoas que não conseguiram, não conseguiram caminhar junto com a gente na empresa, né? E está tudo certo, não tem problema nenhum isso, né? Cada um tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de buscar a sua vida, e está tudo perfeitamente correto, né? Mas é importante que a pessoa descubra isso, né? O quanto antes, porque ela não sofre, né? O sofrimento é menor, né? E o que a gente menos quer é que as pessoas sofram, né? Na verdade, a gente está fazendo... A vida não é para sofrer, a vida é para ser feliz, né? E a gente sofre um bocado, né? Mas é porque a gente sofre porque a gente não sabe o que a gente está buscando. A gente está correndo e não sabe nem atrás do que corre, né? É verdade. Enquanto a gente não tem essa clareza, a gente tem um processo de sofrimento, né? Não tem... Quando tem clareza da onde você quer chegar, fica mais fácil. Aquela dificuldade deixa de ser um sofrimento e passa a ser uma celebração de avanço dentro da sua jornada, né? Que legal. Mas, assim, é maravilhoso. Está acabando o nosso tempo aqui, mas é tão bacana ver esses elementos, né, que caracterizam esse negócio consciente, essa preocupação da gente olhar para dentro, para o desenvolvimento pessoal, para a equipe, para as pessoas, né? No fundo, o nosso ecossistema é de pessoas, a gente se relaciona com pessoas, compra, negocia, trabalha com pessoas. E muito, acho que a quantidade de coisas que a gente aprendeu nessa pequena conversa, e a gente nem conversou o que a gente conversou antes, né? É verdade. Nosso bate-papo antes nem conseguimos encaixar aqui, né? Foi mais coisa. É muito bonito isso, Jorge. Mais alguma ideia assim que você queria compartilhar com a gente? Uma dica para alguém que está aí e fala: o que eu faço do meu negócio? Pois é, uma dica, né? Eu acho que a principal coisa é saber qual é o serviço que você quer, mesmo sendo uma indústria, ou sendo um negócio, ou sendo um serviço, sendo uma loja, uma farmácia, seja o que for, né? Qual é o serviço que eu quero prestar para a sociedade, né? Porque isso pegou muito forte na Merco, né? A gente se perguntou assim, puxa, nós estamos servindo a sociedade ou estamos nos servindo da sociedade, né? Eu tinha uma época que eu fazia apresentação, que na minha apresentação tinha um cara batendo a carteira do outro, né? E eu dizia, puxa, nós somos batedores de carteira, na verdade, né? Porque é isso que a gente se sentia, né? A gente faz um produto caro e bota no mercado e tenta pegar o máximo de dinheiro possível do consumidor, né? Mas eu não me dou conta que eu também sou consumidor, que eu também sou usuário de produtos, né? E que os outros estão fazendo a mesma coisa comigo, né? Então, sabe, o que eu quero servir à sociedade, né? Qual é o meu serviço para a sociedade? Para que ela possa me remunerar, né, com um valor também digno para aquele serviço que eu estou prestando, né? Nem mais nem menos, mas que seja digno de acordo com aquilo que eu estou oferecendo para a sociedade, porque todos nós temos um dom, né? Todos nós temos alguma coisa, nascemos com algum tipo de dom, a gente só demora um pouco mais para descobrir ele, né? Às vezes é demorado mesmo e está tudo certo, né? Mas é importante ir em busca desse dom, né? O que eu quero prestar para a sociedade, né? Com que relevância eu quero ser percebido pela sociedade. Que legal. Jorge, muito obrigado. Acho que essa dica final foi com chave de ouro. Fica aqui o convite para as próximas lives. O propósito é a gente fortalecer juntos pelo consumo local. Toda quarta-feira a gente tem outra live aqui com a Sicredi Pioneira. E semana que vem tem mais, hein? Tem com o Arthur Fielder, gerente de investimentos da Pioneira, e Jonathan Severo, gerente de gestão de recursos da Sicredi Asset Management. É outra educação, mais educação. Então, Jorge, muito obrigado. Obrigado ao pessoal que está aí participando com a gente. E um abraço. Jorge. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado por tudo aí.